Chico Xavier. Francisco Cândido Xavier, mais conhecido como Chico Xavier, nasceu em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, no dia 2 de abril de 1910. Nascido no seio de uma família humilde, teve 8 irmãos e era filho de João Cândido Xavier, um vendedor de bilhetes de loteria, e de Dona Maria João de Deus, uma lavadeira católica, ambos analfabetos. Ficou órfão de mãe quando tinha 5 anos de idade. Seu pai se viu obrigado a entregar alguns de seus 9 filhos aos cuidados de pessoas amigas, e Chico Xavier ficou aos cuidados de sua madrinha e antiga amiga de sua mãe, Rita de Cássia, que logo se mostrou uma pessoa cruel, vestindo-o de menina e batendo-o diariamente, inicialmente por qualquer pretexto, e mais tarde sob a alegação de que o menino tinha o diabo no corpo. Não se contentando em açoitá-lo com uma vara de marmelo, Rita passou a cravar-lhe garfos de cozinha no ventre, não permitindo que ele os retirasse, o que ocasionou terríveis sofrimentos ao menino. Os únicos momentos de paz que tinha consistiam nos diálogos com o espírito de sua mãe, com quem se comunicava desde os 5 anos de idade. Várias vezes ouvia sua falecida mãe dizer que enviaria um anjo para reunir toda a família. A segunda esposa de seu pai reuniu todos os seus irmãos e ainda teve mais 5 filhos. Chico Xavier passou a ter sonhos durante a noite, se levantava agitado e conversava com os espíritos. De manhã, contava seus sonhos à sua família. O pai resolveu levá-lo ao vigário de Matozinhos, que depois de ouvi-lo, recomendou que o garoto não lesse mais jornais, revistas e livros. Disse-lhe que ninguém volta a conversar depois da morte. Ao conversar com sua mãe, triste por não ser compreendido por ninguém, escutou dela que precisava modificar seus pensamentos, que não deveria ser uma criança indisciplinada, para não ganhar antipatia dos outros. Deveria aprender a se calar e que, quando se lembrasse de alguma lição ou experiência recebida em sonho, que a seguisse. Precisava aprender a obediência para que Deus um dia lhe concedesse a confiança dos outros. Durante 7 anos consecutivos, de 1920 a 1927, ele não teve mais qualquer contato com sua mãe. Integrado na comunidade católica, obedecia às obrigações que lhe eram indicadas pela igreja. Se confessava, comungava, comparecia pontualmente à missa e acompanhava as procissões. Levantava cedo para começar as tarefas escolares e, em seguida, seguia para o serviço da fábrica onde trabalhava, de 3 da tarde para sair às 11 da noite. Em 1927, então com 17 anos de idade, Francisco viu-se diante da insanidade de uma irmã, que acreditou ser causada por um processo de obsessão espiritual. Um casal de espíritas, reunido com sua família, realizaram a primeira sessão espírita que teve lugar em sua casa. Na mesa, 2 livros, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Ouviu da mãe: "Meu filho, eis que nos achamos juntos novamente. Os livros à nossa frente são 2 tesouros de luz. Estude-os, cumpra com seus deveres. E em breve a bondade divina nos permitirá mostrar a você seus novos caminhos." Desse modo, pela sua mediunidade começavam a manifestar-se diversos poetas falecidos,
somente identificados a partir de 1931. Em 1928, começou a publicar as suas primeiras mensagens psicografadas nos periódicos O Jornal, do Rio de Janeiro, e Almanaque de Notícias, de Portugal. Em 1931, em Pedro Leopoldo, perdeu a madrasta Cidália e deu continuidade à obra Parnaso de Além-Túmulo. Esse ano também marcou a maioridade do médium e o encontro com seu mentor espiritual, Emmanuel, à sombra de uma árvore, na beira de uma represa. Chico dizia que o mentor o informava sobre a sua missão de psicografar uma série de 30 livros e explica-lhe que para isso são exigidas 3 condições: disciplina, disciplina e disciplina. Em 1932, foi publicado o Parnaso de Além-Túmulo pela Federação Espírita Brasileira. A obra, coletânea de poesias ditadas por espíritos de poetas brasileiros e portugueses, obteve grande repercussão junto à imprensa e à opinião pública brasileira e causou espécie entre os literatos brasileiros, que, em geral, se impressionaram positivamente com o livro. O impacto era aumentado ao se saber que a obra tinha sido escrita por um modesto escriturário de Armazém do interior de Minas Gerais, que mal completara o primário. O caso Humberto de Campos. No decorrer da década de 1930, destacaram-se ainda as publicações dos romances atribuídos a Emmanuel e da obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, atribuída ao espírito de Humberto de Campos, onde a história do Brasil é interpretada por uma óptica espiritual e teológica. Essa última obra trouxe como consequência uma ação judicial movida pela viúva do escritor, que pleiteou por essa via direitos autorais pelas obras psicografadas, caso se confirmasse a autoria do famoso escritor maranhense. Em sua sentença, o juiz decidiu que os direitos autorais referiam-se à obra reconhecida em vida do autor, não havendo condição do tribunal se pronunciar sobre a existência ou não da mediunidade. Ainda assim, para evitar possíveis futuras polêmicas, o nome do escritor falecido foi substituído pelo pseudônimo Irmão X. Nessa época, Francisco ingressou no Serviço Público Federal, como auxiliar de serviço no Ministério da Agricultura. Em 1943, vem a público um dos livros mais populares da literatura espírita, o romance Nosso Lar, o mais vendido e divulgado da extensa obra do médium, que no ano de 2010 se tornou um filme e já havia vendido mais de 2 milhões de exemplares. Em 1955, Chico Xavier conheceu pessoalmente o médium e então estudante de medicina Valdo Vieira, o que resultou em uma parceria espírita que durou até 1966, na qual psicografaram 17 livros em comum. No alvorecer da década de 1970, Chico participou de programas de televisão que alcançaram picos de audiência. Sua entrevista ao vivo cedida ao programa Pinga Fogo da TV Tupi, em 28 de julho de 1971, conseguiu a maior audiência da história da TV brasileira. Nessa década, além da catarata e dos problemas de pulmões, passou a sofrer de angina. Em 1975, desligou-se do Centro Espírita Comunhão Espírita Cristã e fundou um novo em Uberaba, o Grupo Espírita da Prece, passando a exercer atividades neste centro. Em 1980, já havia 2.000 instituições de caridade fundadas, ajudadas ou mantidas
graças aos direitos autorais de seus livros psicografados, ou a campanhas beneficentes promovidas por ele. Em 1981, foi proposto para se candidatar ao Prêmio Nobel da Paz, concorrendo com vultos da época como João Paulo II e pelo líder sindicalista polonês Lech Wałęsa. Pelo extenso trabalho social exercido pelo médium, acharam certa sua vitória, mas nenhum destes ganhou. Uma instituição da ONU de acolhimento a refugiados internacionais levou o Nobel naquele ano. Chico Xavier teria psicografado mais de 450 livros. Nunca admitiu ser o autor de alguma dessas obras, apenas reproduziria o que os espíritos lhe ditavam. Por esse motivo, não aceita o dinheiro arrecadado com a venda de seus livros, tendo sempre cedido os direitos autorais para instituições de caridade. Vendeu mais de 50 milhões de exemplares em português, com traduções em inglês, espanhol, japonês, esperanto, francês, alemão, italiano, russo, mandarim, romeno, sueco, grego, húngaro, braille, etc. Psicografou cerca de 10.000 cartas de mortos para suas famílias, nunca tendo cobrado por isso. Uma de suas psicografias mais famosas e que teve repercussão mundial foi a de um caso ocorrido em Goiânia, no qual José Divino Nunes, acusado de matar o melhor amigo, Maurício Henriques, foi inocentado pelo juiz, que aceitou como prova válida, entre outras apresentadas pela defesa, um depoimento da própria vítima já falecida, por meio de texto psicografado por Chico Xavier. O caso aconteceu em outubro de 1979. Assim, o presumido espírito de Maurício teria inocentado o amigo, dizendo que tudo não teria passado de um acidente. Depoimentos psicografados por Chico Xavier também foram aceitos como provas judiciais em outros 3 casos de julgamento de homicídio internacionalmente repercutidos. O médium morreu aos 92 anos de idade, em decorrência de parada cardiorrespiratória, no dia 30 de junho do ano de 2002. Conforme relatos de amigos e parentes próximos, Chico dizia que iria desencarnar em um dia em que os brasileiros estivessem muito felizes e em que o país estivesse em festa, para assim o desencarne dele não causar tristeza. O país festejava a conquista da Copa do Mundo de Futebol daquele ano, no dia da sua morte. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, 120.000 pessoas compareceram ao velório do médium, que aconteceu em Uberaba, nos dias 1 e 2 de julho. Em um caminhão do Corpo de Bombeiros, o caixão com o corpo do médium percorreu 5 quilômetros até chegar ao cemitério São João Batista, na mesma cidade, com mais de 30.000 pessoas a acompanhar o cortejo a pé. Quando o caixão chegou ao cemitério, foi recebido com uma chuva de pétalas de 3.000 rosas, lançadas de um helicóptero da Polícia Rodoviária Federal. Os Centros Espíritas fundados por Chico Xavier, Grupo Espírita da Prece e Comunhão Espírita Cristã em Uberaba e Centro Espírito Luiz Gonzaga em Pedro Leopoldo, continuam funcionando e realizando muitas assistências de caridade. Ilumine-se!